Amém. Boa noite, amados irmãos. Vamos começar mais uma sexta livre. Espero que você tenha tido uma semana tranquila, uma semana de paz, de alegria, né? Estamos iniciando o nosso final de semana e que Deus possa nos dar muitas conquistas, muitas alegrias nesse período que nós vamos ter na presença do Senhor. Amém? Se você não cumprimentou o irmão aí, cumprimenta ele, diga assim para ele que Deus abençoe a sua vida nesta noite, que você receba da graça do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Nós vamos ler alguns versículos, vamos orar e dar início à nossa reunião. Glória a Deus, aleluia. Se você já encontrou, diga amém. Se você ainda não encontrou, pede misericórdia que eu vou esperar você encontrar. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero aqui ressaltar esse versículo 33, que ele diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que significa para você buscar o reino de Deus em primeiro lugar? O que isso representa para a sua vida? O que seria realmente buscar o reino de Deus? Será que é nós fazermos uma oração todo dia pela manhã, 6 horas da manhã ou 7 horas, sei lá, qual é o seu horário que você ora? Será que é nós lermos um trecho da Bíblia todos os dias? Será que buscar o reino de Deus é isso? Ou vai além de tudo isso? Eu entendo, queridos, que quando Jesus falava com os seus discípulos e com os seus seguidores, existia uma preocupação excessiva no coração daquelas pessoas, que não é diferente nos nossos dias de hoje. Existe uma preocupação. Não aqui estou dizendo que você não deve se preocupar. Claro que nós temos sempre algo que pensar, mas isso não pode de maneira alguma atrapalhar a minha conexão com Deus. Isso não pode de maneira alguma trazer algum empecilho para a minha comunhão com Deus. E quando Jesus fala sobre buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Não apenas num minuto de oração, não apenas num período em que eu vou ler um trecho da Bíblia, não. Quando eu estiver andando pela rua, quando eu estiver no meu trabalho, quando eu estiver na escola, quando eu estiver ao lado de todas as pessoas, na fila do pão, na fila do banco, né? Aonde nós frequentamos, lugares aonde nós estamos, ali precisamos buscar o reino de Deus também.
Ali precisamos representar o reino de Deus, né? Então, quando Jesus fala com os discípulos e todos aqueles seguidores, ele deixa bem claro isso, né? Não se preocupe com todas essas coisas. Ele dá alguns exemplos. Ele fala sobre os lírios do campo, ele fala sobre os passarinhos, né? E ele faz uma comparação que se Deus, que é soberano, ele faz o melhor para os passarinhos, para os lírios do campo, será que ele não faria o melhor para nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Queridos, nós precisamos olhar de uma forma diferente para aquilo que a palavra de Deus traz de revelação para nós. Hoje é o momento de nós, né, buscarmos ao Senhor. Hoje você está aqui com esse propósito, mas não só hoje, amanhã pela manhã, né, durante o dia inteiro, no domingo, na segunda, na terça, todos os dias é dia de buscar ao Senhor em primeiro lugar, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor amado Pai, como é bom estar na sua presença, Senhor, como é gostoso cultuar ao Senhor, podermos ter esse tempo maravilhoso, de grande valor, ó Deus, para nossas vidas, que nesta noite o Senhor venha trazer essa revelação aos nossos corações, o Senhor venha nos moldar, ó Pai, o Senhor venha nos preparar para um tempo propício de busca, de adoração, ó Pai, ao Senhor, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, com a Tua presença, Senhor. Manifesta o Seu poder sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor, muito obrigado por estar aqui na Sua presença. Aplauda o Senhor, queridos, agora. Mais uma sexta-feira, onde nós estamos aqui para adorar ao Senhor e glorificar o nome dEle, amém? Feche seus olhos, que você possa já estar com o coração aberto, disponível para que o Espírito Santo venha falar nessa noite aos nossos corações. Sim, Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Vem com sua presença. Vem, Senhor Jesus, com a sua paz, o refrigério, Senhor Jesus. Renova as nossas forças nessa noite, Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E tu és meu. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, aplauda o Senhor, pois Ele é fiel. Sim, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Senhor Jesus, tu és bem-vindo aqui neste lugar, Pai. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Continue aplaudindo ao Senhor, queridos. Não cesse de adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é digno de receber toda adoração nesta noite. Obrigado, Jesus, pela sua infinita graça, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Podei você assentar, queridos. Amém. Diga para o irmão aí que está perto de você. Fala assim para ele: Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Quantos acreditam que Deus tem um plano maravilhoso para nós? Eu creio, queridos, que você possa confiar nas promessas de Deus sobre a sua vida, acreditar em tudo o que a palavra diz sobre nós, né? Às vezes nós ficamos abatidos, entristecidos pelas circunstâncias da vida, mas nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele tem a resposta para nós, amém? Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Versículo 1, vamos começar a ler aqui. Nós vamos nesse momento adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos.
Eu tenho dito, queridos, que a nossa reunião da sexta-feira, os irmãos ainda parece que não sentiram a falta da reunião, né? Porque antes da pandemia nós tínhamos a reunião da sexta-feira, tínhamos um número mais ou menos, não era um número grande como o de domingo, mas tínhamos pessoas que vinham. De repente as pessoas não retornaram para as reuniões da nossa sexta-feira, né? Mas você está aqui, amém? Glória a Deus. E também Jesus está nesse lugar. A palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no seu santo nome, ali Ele está presente. Mas mesmo assim, aqueles que você sabe que poderiam estar aqui, fala para ele: irmão, está fazendo falta no culto da sexta-feira, né? Nós precisamos adorar ao Senhor, né? Todos os dias. Mas nós temos as nossas reuniões que são de sexta-feira e de domingo, então que nós possamos estar dispostos a adorar ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, primeiro versículo diz assim: não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza, né? Eu vou ler até aqui por enquanto. Paulo, escrevendo uma carta para uma igreja, ele dá um alerta, uma igreja que era uma igreja disposta a ofertar, né? Ele fala no versículo 2, por exemplo: reconheço a disposição de vocês em ajudar, e já mostrei para os macedônios o orgulho que eu tenho de vocês. Mas ele dá um alerta, né, que ele estaria retornando para que os irmãos continuassem com a mesma disposição. E quando a gente entra no mesmo capítulo, no versículo 6, um versículo que a gente muito tem lido aqui, ele fala: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O que eu percebo é que Paulo, aproveitando o momento em que as igrejas estavam de alguma forma ofertando para auxiliar alguns irmãos, ele aproveita para falar com essa igreja e também ele já deixa aqui um versículo: lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco colherá, mas aquele que semeia com abundância vai ter uma colheita abundante também, né? Há um princípio, o princípio da semeadura, né? A gente não pode achar que nós vamos plantar feijão e vamos colher, sei lá, um outro produto mais valioso. Não, a gente vai colher aquilo que a gente planta e vamos colher na quantidade exata que nós plantamos, né? A proporção será de acordo com aquilo que eu estou plantando, aquilo que eu estou semeando, né? Então, quanto mais eu lançar a minha semente, mais eu vou colher em abundância. É isso que o texto está dizendo para nós aqui, nos dando esse grande alerta sobre nós semearmos na casa do Senhor. E ofertar, queridos, é o momento de você semear. Claro que o culto não se resume apenas em ofertas. Claro, não. O culto a Deus, engloba todas as ações que nós produzimos aqui dentro do templo. Desde o começo, quando a gente dá, ou quando você chega naquela porta ali, o culto já começa, né? Então você ora a Deus aí, antes mesmo da gente dar início, você já começa a preparar o seu coração. Ali você já está adorando ao Senhor, né? E nós cantamos, nós lemos a palavra e nós ofertamos. Então cultuar a Deus
faz parte de um processo que começa desde o momento que você entrou aqui e vai até o final, quando você sair desse lugar. Esse é o culto ao Senhor. É quando nós estamos buscando a presença do Senhor. Então eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua oferta, colocar-se de pé. Se você não tem oferta, não tem problema. Levanta sua mão a si mesmo e nós vamos estar orando nesse momento pelas ofertas, pelos dízimos, que Deus esteja aí abençoando, consagrando. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade nesta noite de estar aqui na sua casa. Que bom, Senhor Deus, nós cantamos, nós adoramos o Senhor, nós rendemos a Ti louvores, ó Deus, e agora nós queremos continuar esse momento de adoração através das nossas ofertas, que o Senhor possa recebê-las, que o Senhor possa consagrar e, ó Deus, multiplicar tanto nesta igreja como na vida de cada um desses amados irmãos, que eles possam ter colheitas abundantes, ó Deus, nas suas vidas, em todos os sentidos, que eles recebam a Tua graça, que eles sejam agraciados com o Teu poder, ó Pai, com a Sua presença em cada momento da vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Você vai entregar a sua oferta, e logo em seguida você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou dar os recados para os irmãos. Preste atenção nos nossos compromissos do nosso final de semana, né? O primeiro deles amanhã às 19 horas tem aqui a Imo Jovem, tá? Às 19 horas, então eu quero já lançar o convite a toda a igreja para você participar com os jovens aqui no sábado, às 19 horas, tanto aqui presencialmente como pelo canal do YouTube da igreja, dos jovens, está sendo transmitido essa reunião. No domingo pela manhã nós temos a primeira reunião de celebração às 9h30 e a segunda reunião às 18 horas. Conto com a presença dos irmãos, conto com a sua divulgação, né? Eu tenho falado para os irmãos que além da nossa página lá no Facebook, nós temos um canal no YouTube também, Imo Jaú. Então seria de muita importância você ir lá e se inscrever no nosso canal também, porque, e não só se inscrever, amados, lá tem todas as nossas ministrações, tá? Então, se você ir lá e colocar o joinha lá, você está indicando que para o Facebook, para o YouTube, que aquilo ali é algo de relevância. Então, quanto mais curtidas a gente tiver, melhor para o nosso canal. E quanto mais pessoas se inscrever, melhor ainda. Então, por favor, divulguem, se inscrevam, curta as nossas postagens que nós colocamos ali. Mande o link para as outras pessoas que você conhece, né? Tem gente, amados, que lá no Facebook dele, ele tem mais de 1000 amigos lá, né? E eu fico assim pensando, será que para esses 1000 amigos que ele tem, ele manda uma mensagem de Jesus para essas pessoas? Ou ele só fica trocando figurinha de mensagens que aparecem lá no Facebook, todo dia roda mensagem ali, né, de várias coisas, né? A gente abre ali e aparece um monte de coisa. Será que nós temos compartilhado algo de Deus, nem que seja um versículo todo dia, para que as pessoas que te conhecem, que são seus amigos ali, amigos entre aspas, né, irmãos? É amigos virtuais, não são amigos ali, amigos virtuais, mas desde que você é amigo dele, eles vão ver aquilo que você postou, né? Então, se você postar algo de Deus, você está falando de Jesus, né? Então, faça o seu papel, divulgue, compartilha as nossas postagens com os seus amigos, com os seus parentes e principalmente convide as pessoas para vir aqui na casa do Senhor. Ontem nós demos início àquele projeto que eu falei da serenata, né? Estou aguardando os irmãos aí. Ontem nós tivemos a oportunidade de ir na casa de uma pessoa, cantar algo para ele ali, para aquelas pessoas, falar de Jesus de uma forma diferente, né? E nós queremos toda semana, né, estar indo numa casa. Ah, pastor, eu tenho duas. Não tem problema, a gente pode ir em duas casas ao mesmo tempo.
né? Ou melhor, a gente vai numa e depois a gente vai na outra casa, né? Porque o tempo, amados, que a gente pretende estar na casa das pessoas é um período bem curto, no máximo explodindo meia hora, até 20 minutos, até menos que meia hora, né? Porque a gente não quer, de forma alguma, né, estar trazendo insegurança para as pessoas, porque infelizmente já estamos num período bem avançado aí de pessoas que estão imunizadas pelas vacinas, mas ainda existe o risco, né? E muitos ainda estão temerosos com essa questão do Covid-19. Então, infelizmente, a gente quer trabalhar com segurança. Então, quanto mais a gente ser seguro e demonstrar segurança para as pessoas, melhor ainda. Elas vão confiar em nós, né? Elas vão estar depositando a confiança em nós. Então, se você conhece alguém, fale para essa pessoa a respeito desse trabalho, né? E aí nós vamos poder estar indo lá, cantando uma, duas músicas, né? E trazendo uma mensagem, fazendo uma oração para aquelas pessoas, para aquelas famílias ali, tá bom? Um outro projeto que provavelmente no domingo nós vamos dar uma ênfase maior é o projeto 4 por 1, que é de cada 4 pessoas nós pelo menos ganhar uma vida para Jesus. Amém? Esse projeto era para ser iniciado em 2020, né? De 2019 para 2020, infelizmente nós não conseguimos devido ao problema que aconteceu, que as igrejas tiveram que se fechar, né, e não pudemos fazer nada, né? Agora que nós estamos retornando de uma forma mais tranquila, então a gente pretende pôr em prática isso, tá? Então você já comece a orar por alguém que você anseia que ela esteja aqui na igreja com você, tá? Você sabe de alguém, eu tenho absoluta certeza que você conhece uma pessoa que precisa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro passo é você orar por essa pessoa. Primeiro passo, você vai orar para que Deus toque no coração dela, que Deus leve essa pessoa a sentir, né, que ela precisa de Deus, e aí você vai buscar a melhor oportunidade para convidar essa pessoa. Você entra aí em conjunto com 4 pessoas e vocês já comecem a trabalhar esse processo aí, né, para que nós possamos ganhar algumas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que eu possa contar aí com a ajuda de vocês. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Amém? Todo mundo já achou? Amém, irmãos? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado.
Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-as sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, que nesta noite o Senhor venha nos ajudar a entender, a compreender a sua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos instruir, que possamos ter um coração grato, um coração disposto a cumprir a sua palavra. Ó Deus, que nós possamos ter a nossa vida pautada segundo a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que nesses dias nós possamos ter um coração aberto ao seu evangelho, a levarmos as pessoas a experimentar a sua graça, o seu perdão, o seu renovo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu imagino que você já leu esse texto várias vezes. E essa semana, queridos, eu estava lendo esse texto e eu comecei aqui a raciocinar de uma forma talvez que eu nunca tinha pensado desse jeito. Se você prestou atenção no que nós lemos, o versículo ou o texto começa sobre um perito da lei. Não fala o nome desse homem, nós não sabemos quem era, mas era uma pessoa que conhecia a lei de Moisés. Ou seja, ele sabia todos os mandamentos que estava determinado, que foram escritos, estavam lá no livro da lei. Ele conhecia todos esses mandamentos. Ele sabia, de cor e salteado. Ele sabia todos eles. E ele se levantou, mas não porque ele queria conhecer alguma coisa, ele queria, na realidade, colocar Jesus à prova. Talvez a intenção dele, ou melhor, talvez não, a intenção dele era, de alguma forma, menosprezar Jesus com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, porque por ele ser um perito da lei, ele imaginava que ele sabia mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E ele chegou e ele fez uma pergunta para Jesus. A pergunta dele foi: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Foi essa a pergunta daquele homem. E talvez essa seja a pergunta de muitas pessoas nos nossos dias de hoje, né? Talvez não nas mesmas palavras que estão escritas aqui na Bíblia, mas a grande maioria das pessoas tem a preocupação: como será a minha vida depois da morte? E é bem provável que você já deve ter feito essa pergunta para Deus, ou até mesmo para si mesmo, né? Como será a minha vida? Ou o que eu posso fazer para que eu possa ir para o céu? Vamos assim, ser bem claro na pergunta que ele estava falando. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse homem não era uma pessoa leiga, que não conhecia a lei de Moisés. Ele era um perito e também conhecia muito sobre os costumes daquela época. E Jesus, vendo a intenção daquele homem, na sua resposta ele fala assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Uma coisa que me chamou muita atenção foi a pergunta que Jesus lançou para aquele homem: como que você lê a lei? Eu poderia transicionar para nós hoje, seria assim: como que você interpreta a lei? Quando Jesus começou o Sermão da Montanha, né? Ele começou, depois de falar sobre as bem-aventuranças, logo a seguir ele começou a falar sobre as leis. E se você for observar, em vários momentos Jesus, ele deixou bem claro, ele fala assim: eu não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la.
Jesus deixou isso bem claro. Eu não vim aqui para determinar que a lei está terminada. Não. Ele veio para cumpri-la. E todas as vezes que Jesus citava algo da lei, ele sempre vinha com algo mais profundo sobre a lei. Mas em momento algum ele menosprezou a lei de Moisés. Em momento algum Jesus menosprezou a lei. E a pergunta que Jesus fez para aquele mestre foi bem, vamos assim dizer, profunda. E ele faz essa mesma pergunta para a minha pessoa hoje. Como que eu interpreto a palavra de Deus? Não estou dizendo aqui que você deve fazer um curso de teologia para aprender a interpretar a Bíblia. Se você tiver condições, faça. Se você tiver condições de estudar, de aprofundar no conhecimento da palavra, meu irmão, se está à sua disposição, faça. Procure conhecer mais de Deus. Procure entender mais a respeito da palavra. Claro, se tiver ao seu alcance. Se você estiver disponível a fazer isso, faça. Agora, a pergunta de Jesus não era se ele era um teólogo ou não. A pergunta de Jesus é como que você lê a lei. Ou como que você entende a lei. Era isso que Jesus estava perguntando para ele. Como que você entende a respeito da lei de Moisés? E muitas vezes o Senhor nos pergunta, como que você entende a palavra de Deus? Ele respondeu para Jesus. Ele respondeu com o seguinte mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele respondeu certo ou errado, irmãos? O que vocês acham? Ele respondeu certo ou errado? Ele respondeu certo. Inclusive o próprio Jesus, ele fala assim, que toda a lei de Moisés se resume apenas em amar a Deus e amar ao seu próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus. É interessante que esse perito da lei, ele usou uma parte da lei exatamente que Jesus havia citado. Mas a lei não se resumia somente nisso. Lá, a lei de Moisés, tinha várias outras afirmações da lei de Moisés, tinha várias outras coisas. Ele poderia muito bem dizer, não matarás, não roubarás, ele poderia dizer tantas outras coisas, mas ele falou exatamente aquela que o próprio Senhor Jesus havia citado. Talvez o propósito dele era pegar Jesus em alguma condição. Ele queria, de alguma maneira, colocar Jesus contra a parede, para que Jesus se visse numa situação, e agora, o que eu vou fazer? Como eu vou responder? Porque ele colocou exatamente essa parte, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. O que é amar a Deus de todo o coração? O que é amar a Deus de toda a sua alma? O que é amar a Deus de todas as suas forças? Mas amar a Deus dessa forma é você colocar Deus como o Senhor da sua vida. Você colocar Deus assentado no trono do seu coração e a sua vida vai se resumir primeiramente em Deus. É isso que ele está falando. Mas há um acréscimo nessa expressão. E ame o seu próximo como a si mesmo. Essa parte aí eu vou usar a expressão, era a pegadinha que o perito da lei queria colocar Jesus à prova. Era o ponto que ele queria colocar Jesus contra a parede, pensando assim, como que ele vai me responder? Ele não vai saber me responder com relação a essa parte da lei. E Jesus respondeu para ele assim, corretamente você falou, né? Disse-lhe Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Jesus foi bem objetivo, você respondeu certo, então faça isso e assim você terá a vida eterna, ponto final.
Mas não terminou aí o diálogo. A conversa não terminou aí. Se ele tivesse ficado nesse ponto, amém. Mas ele tentou prolongar. Ele tentou ir além da sua conversa. Ele tentou ali ainda, de alguma forma, querer colocar Jesus de uma situação complicada. E ele então questionou no versículo 29, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Percebe qual foi a intenção desse homem? A intenção desse homem não era saber a respeito de como você pode herdar a vida eterna. A intenção desse homem era saber como Jesus responderia à questão de quem seria o seu próximo. Quem é o seu próximo, meu irmão? Você já se perguntou sobre isso? Você já recebeu uma ligação, por exemplo, da Legião da Boa Vontade, né? Dizendo assim para você ajudar o seu próximo? Quem já recebeu uma ligação assim? Eu já recebi um monte, né? E às vezes, amados, eles não sabem interpretar essa expressão ajudar o próximo. Ajudar o próximo é aquele que está próximo de você. É aquele que está ali do seu lado, porque não adianta nada eu ajudar uma pessoa lá não sei aonde e existir alguém do meu lado ali passando necessidade. Ou seja, eu não estou fazendo o papel de auxiliar o meu próximo. Próximo é alguém que está próximo de você. Era isso que a lei dizia. E ele fez essa pergunta, mas e quem é o meu próximo? Jesus era tão sábio, amados. Eu fico assim fascinado de ver a sabedoria que Jesus tinha, a maneira que ele lidava com as situações. Eu peço ao Senhor, me dê sabedoria em todos os momentos. E às vezes não é fácil, amados. Tem situações que nos vêm que nós não sabemos como agir. Nós não sabemos como agir. E olha que Jesus aqui foi colocado numa situação complicada a respeito de quem seria o seu próximo. E para responder, Jesus contou uma parábola para aquele homem. Jesus contou uma parábola e você vai prestar bastante atenção na parábola. Esse homem era um perito da lei, ele era um judeu, certo? Ele era um judeu, conhecedor da lei de Moisés, ele era alguém que sabia da lei de Moisés, ali, né, detalhes por detalhes. E Jesus contou essa parábola para ele. Olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. A gente sabe que o caminho de Jerusalém para Jericó era uma descida. Era um lugar muito perigoso, um caminho muito perigoso, aonde os ladrões, os salteadores ficavam escondidos, e quando as pessoas passavam, eles eram assaltados, as pessoas roubavam, eles batiam nos caminhantes das pessoas que passavam por ali, roubavam as coisas deles, deixavam as pessoas quase mortas. Então isso era normal acontecer ali. E a Bíblia faz, o Senhor Jesus contando essa palavra, diz que esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos dos assaltantes, e tiraram-lhe a roupa, espancaram-lhe, e se foram, deixando ele quase morto naquele lugar. E diz, Jesus na sua palavra disse assim: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Sacerdote. O que é um sacerdote, irmãos? Alguém que representa o povo diante de Deus. O sacerdote, a função dele é representar o povo diante de Deus. Essa era a função do sacerdote. Então ele não era uma pessoa qualquer, ele tinha uma função nobre, muito importante ali. Ele tinha uma certa intimidade com Deus, porque a função dele era representar o povo na presença de Deus. Então lá, antes de Jesus vir,
quando tinha lá o templo ou quando era o tabernáculo, o sacerdote ele tinha a função de pegar o sacrifício, que os animais que eram levados ali para serem sacrificados, eles é que conduziam esses animais para serem sacrificados, os sacerdotes. Eles tinham uma função muito importante, e de repente diz que aquele homem estava moribundo na estrada lá, e veio o sacerdote caminhando todo pomposo, e quando viu aquele homem lá no caminho ali, gemendo de dor, porque havia sido espancado, né, estava quase morto, quando ele viu, ele mudou o caminho, e passou por um outro caminho, e deixou o homem lá. O sacerdote fez isso, né? Aí, assim também, o levita, qual era a função do levita? Adorar ao Senhor com os louvores. A gente sabe que Davi constituiu pessoas específicas para serem os adoradores, os levitas. O levita, além de ser cantor, aquele que regia as músicas, ele é que cuidava do tabernáculo. Enquanto eles estavam no deserto caminhando para a terra prometida, quem carregava o tabernáculo era somente os levitas. Tinha uma função muito importante, porque o tabernáculo representava a presença de Deus. E de repente chega aquele homem, está lá moribundo no chão, sofrendo, e o levita vai passando ali. Quando ele chegou, logo viu aquele homem, e ele passou pelo outro lado, e nem olhou para aquele homem nas suas condições. Mas no versículo 33 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Um samaritano. Você vai entender. Olha como que Jesus foi tão sábio ali, na conversa com aquele perito da lei. Aquele perito era um judeu, conhecedor da lei de Moisés, e de repente Jesus começa a contar uma parábola para eles a respeito de quem era o próximo. Passou o sacerdote, passou o levita, ninguém teve compaixão daquele homem, ninguém foi capaz de pelo menos pegar aquele homem e conduzi-lo até um lugar para ser tratado pelos médicos. Ninguém teve essa disposição, somente um samaritano. Só o samaritano. Quem era o samaritano? Ele não era um doutor da lei, ele não era um sacerdote, ele não era um levita, ele não era ninguém importante. Ele era um samaritano, alguém que não era considerado um judeu de raça pura. Ele era discriminado, ele era rejeitado. As pessoas olhavam de olhos tortos para ele. Samaritano, não vou com a cara desse samaritano não. Samaritano é uma raça misturada, né? Ele não pode estar aqui conosco. Era assim que ele era tratado. Mas de repente está lá o homem moribundo e vem o samaritano passando, e quando o samaritano vê aquele homem naquelas condições, ele para, ele vai até aquele homem, ele socorre aquele homem, ele tem piedade dele. A Bíblia fala que ele se aproximou dele, enfaixou as suas feridas, derramou nele vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Olha a atitude desse samaritano, e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Passou a noite junto com aquele homem que ele não conhecia, não sabia quem era, mas ele estava disposto a ajudar aquele homem. E ainda diz que no outro dia ele ainda deixou 2 denários. Você sabe o que significa 2 denários? É um salário de 2 dias de um trabalhador daquela época. E o trabalhador ganhava 1 denário por dia. Ou seja, ele deixou o salário de 2 dias de trabalho ali, naquela hospedaria, para aquelas pessoas, para que cuidassem daquele homem, até a sua volta, o seu retorno, porque se tivesse mais algum gasto com ele, ele iria completar o dinheiro, porque ele queria ver aquele homem bem. E Jesus fez uma pergunta para o perito da lei: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele homem foi rápido na sua resposta, aquele que teve misericórdia dele.
E Jesus disse assim: então vai e faça como ele, e terás um lugar no céu. Aleluia. Meu irmão, nós precisamos ser misericordiosos. Não importa quem está caído ali, se você está próximo, ele é o seu próximo. Quando o perito da lei queria saber quem era o próximo dele, Jesus mostrou que até o samaritano pode ser um próximo. Até o próprio samaritano, aquele que ninguém dava nada para ele. Irmãos, isso nos mostra que às vezes nós podemos ser socorridos por alguém que nós menos esperamos. Mas esse daí que Deus vai usar para te ajudar. É esse daí que Deus vai usar para te levantar. Foi isso que aconteceu, amados. Foi isso que Jesus queria mostrar por aquele período da lei, que o próximo é quem o Senhor escolheu para ajudar você. É o Senhor que vai fazer. E eu quero ser esse vaso nas mãos do Senhor. De repente, alguém precisa da minha ajuda. E às vezes nós, amados, sabe o que nós estamos fazendo? Estamos tendo a mesma atitude do sacerdote. A gente fala assim: eu quero ajudar o próximo. E aí Deus coloca diante de você alguém. E qual é a sua atitude? Você é um sacerdote que olha e muda sua trajetória. Ou você é um levita que olha e muda o seu lado de caminhar. Ou você é um samaritano que talvez aquela pessoa que está caída nem goste muito de você, mas Deus quer usar você, amém? Deus quer usar a sua vida. Ou às vezes, amados, nós estamos olhando e vendo: não, eu não posso ajudar aquele ali não, aquele ali não. Eu só vou ajudar quem eu gosto. Não. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu um perito na lei. E Jesus então disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Irmãos, essa é a ordem que nós temos nos dias de hoje. Nós precisamos ser pessoas misericordiosas, ser pessoas que amam a Deus. É assim que nós vamos nos aproximar cada vez mais do reino de Deus. É assim que nós vamos nos aproximar cada vez mais da vida eterna que está prometida a todo aquele que serve ao Senhor. Eu quero assim rapidamente passar por um outro texto, né? Bem rapidamente, só para você lembrar comigo. Marcos capítulo 12, rapidamente, eu já vou terminar a mensagem, queridos, mas é bem dentro do mesmo contexto que nós estamos aqui lendo. No capítulo 12, no versículo 28, é bem parecido, eu acho que é a mesma situação, só que numa visão um pouquinho diferente. No versículo 28 do capítulo 12 de Marcos, diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ele fez uma pergunta para Jesus, foi um pouquinho diferente daquele outro perito da lei, né? O perito da lei perguntou como ele poderia herdar a vida eterna. E esse aqui perguntou qual era o mandamento mais importante. Então Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Aí o homem respondeu: muito bem, mestre, disseste o homem. Está certos ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas.
Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Uma forma que eu interpreto esse texto, que Jesus olhou para aquele homem e disse assim: o que resta para você é cumprir o que está falando aqui. Você está perto, você não está longe, você está chegando perto daquilo que a palavra do Senhor está querendo. E quantas pessoas estão bem próximas, mas ainda falta alguma coisa. Falta nós renunciarmos à nossa vida do passado e nos colocarmos nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé, a fechar os seus olhos agora, nesse momento. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas o texto é bem claro, principalmente a primeira história que nós lemos, o primeiro momento que nós lemos ali, quando Jesus fala com aquele perito da lei, e ele queria de alguma forma ali pegar Jesus em algum momento, mas Jesus ali reverteu a situação e levou aquele homem a raciocinar de forma diferente a respeito de quem seria o seu próximo e como deve ser o nosso coração, como nós devemos agir. E para a nossa vida hoje, como que eu e você precisamos reagir diante de todas as circunstâncias? Como que nós vamos reagir diante de tudo que nós estamos vivendo? Como que eu vou reagir? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, muito obrigado, meu Deus, por esse momento oportuno de estar aqui na sua casa, Pai. A tua palavra nos foi dirigida nesta noite. Nós pudemos aqui aprender a respeito, ó Pai, de nós sermos misericordiosos, ó Pai, de nós obedecermos a sua palavra, de como nós podemos nos aproximar cada vez mais da tua promessa, como que nós podemos usufruir dessa vida eterna que o Senhor tem para nós, ó Deus, que assim nós possamos aplicar esse princípio, ó Deus, de sermos misericordiosos, de sermos pessoas que amam o próximo, Senhor Deus, que estamos dispostos, ó Deus, a ajudar todos aqueles que estão caídos e feridos, ó Pai. Nós queremos ser instrumento nas suas mãos, que o Senhor levante pessoas aqui nesse lugar, com essa disposição, ó Pai, no seu coração, convictos, ó Deus, do chamado que o Senhor tem para nós, ó Pai. Eu oro por cada vida, Senhor Deus, por aqueles que não puderam estar também conosco nessa noite, que eles possam ser agraciados pela tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, que eles possam ser alcançados pelo teu reino, Senhor. Meu Deus, nós oramos, Senhor Deus, e entregamos às suas mãos cada vida, cada família, Senhor Deus, que o Senhor libere a tua graça, a tua palavra, Senhor Deus, de cura, de restauração sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai, e desde já te agradecemos, ó Deus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar pelos pedidos. Se você tiver algum pedido de oração, eu vou fazer diferente. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente de uma forma distanciada, para a gente estar orando juntos, né? Se você tem um pedido de oração, coloque diante do Senhor agora, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você tem uma necessidade, vamos juntos orar. Tem alguns documentos aqui, né? Carteiras. Se você conhece alguém que precisa de um milagre, represente essa pessoa agora aqui na frente. Se coloque como um instrumento nas mãos do Senhor para que essa pessoa possa ser tocada nesse momento. Aleluia. Levanta suas mãos, vamos orar. Pai querido, nesse momento, eu quero orar juntamente com cada um desses amados irmãos que estão aqui à frente, que saíram dos seus lugares, se dispuseram aqui à frente, meu Deus, que o Senhor possa vir com a sua graça, Senhor Deus, trazendo cura, Pai. Eu não sei qual é o problema, eu não sei se é uma dor, se é uma enfermidade, se é um problema físico, se é um problema emocional, espiritual, mas o Senhor conhece, meu
Deus, que a tua mão poderosa venha sobre essas vidas agora, arrancando toda a dor, tirando toda a enfermidade, tirando todo o mal, Senhor Deus, trazendo a paz, trazendo o refrigério, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai. Meu Deus, como a tua palavra nos foi dirigida nesta noite, queremos ser, ó Pai, pessoas, ó Pai, influentes, pessoas que vão, ó Deus, cumprir esse chamado tão importante. Nós queremos ser misericordiosos, amorosos com as pessoas, ó Pai. Ó Deus, nos transforma, ó Pai, nos quebra os nossos corações, nos leve a experimentar tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Aqui esses objetos que estão representando vidas, nós estamos, ó Pai, colocando cada uma delas nas suas mãos. Meu Deus, carteira de trabalho, abre, Senhor, essas portas de emprego, Senhor, remédios, Senhor Deus, roupas, garrafa com água, meu Deus, libera, Deus, a tua graça, o teu poder sobre essas vidas, que elas sejam, ó Pai, vitoriosas, ó Deus, que elas experimentem a sua graça e o seu poder, ó Pai. Nesse momento nós oramos pela nossa cidade, nós colocamos a cidade de Jaú nas suas mãos, que todo principado, que toda potestade caia por terra em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos, Senhor Deus, pelo nosso país. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos declarar esta nação, ó Pai, como uma nação cristã, Senhor Deus, que, ó Pai amado, todo intento do mal seja desfeito, ó Deus, e que o teu Espírito Santo, Pai, tenha total liberdade, Senhor Deus, nessa nação, ó Pai. Ó Deus, nós anulamos todo sofisma, todo ataque do mal, Senhor Deus, contra essa nação, ó Pai. Nós oramos, Senhor, pelas igrejas, por todos os pastores, os líderes que estão esparramados por esse país, ó Deus, que as igrejas se levantem para esse propósito, Senhor, nesse novo tempo que estamos vivendo, Pai, um tempo onde nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos levar uma palavra de cura e de salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, desde já nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu quero só lembrar os irmãos, então, das nossas reuniões. Amanhã, os jovens. No domingo, nós temos as nossas reuniões de celebração. E não esqueça, convide os seus amigos, os seus parentes. E vamos juntos aqui celebrar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse maravilhoso momento, por essas pessoas que aqui vieram. Meu Deus, que elas possam ser recompensadas de forma tremenda, meu Deus. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre cada uma delas. Nos leve de volta para as nossas casas em paz, em segurança, meu Deus. Nos proporcione uma noite tranquila, uma noite abençoada e um final de semana também da Tua graça, Senhor Deus, com reuniões abençoadas nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos.